Fala, galerinha aqui das turminhas de quinto ano, de sexto ano também. Essa aulinha, gente, é para aulinha para turminhas de quinto e também de sexto, tá? Que também a gente vê isso também no sexto ano. A gente vai falar de tipos de frações, tá? Primeiro tipo de fração que a gente vai falar é fração própria, tá? A fração própria, gente, é aquela cujo numerador é menor que o denominador. Gente, numa fração, o numerador é o númerozinho de cima, denominador, o númerozinho de baixo. Então, toda fração cujo numerador, o númerozinho de cima, for menor que o númerozinho de baixo, é chamado de fração própria, tá? Então, 2/3 é própria. 1/4, 1 é menor que o 4, então é própria. O 3 é menor que o 4, então é própria. 1 é menor que 2, então é fração própria. Então, gente, toda vez que vocês encontrarem uma fração cujo o numerador, númerozinho de cima, seja menor que o denominador, ela é classificada como fração própria. Show? Agora vamos falar da fração imprópria. É o contrário, tá? É aquela cujo numerador é maior que o denominador, ou seja, o númerozinho de cima ele é maior que o númerozinho de baixo. 5 é maior que 4? Sim. 8 é maior que 3? Sim. 9 é maior que 8 e 23 é maior que 3. Então, toda vez que vocês encontrarem uma fração aonde o número de cima é maior que o númerozinho de baixo, ela é classificada como fração imprópria. Tudo bem? Então ficou claro aqui nas frações impróprias e próprias? Tudo bem? Então vamos para cá para número misto. Número misto, gente, é aquela que é formada por uma parte inteira e outra parte fracionária. Gente, vai aparecer uma coisinha agora, né? Um número grudado com uma fração, um número inteiro grudado com uma fração. Então aqui, gente, um número inteiro é formado por uma parte inteira, uma parte que não é fração, grudado com uma fração. Só que essa fração tem que ser própria, tá? Então toda vez que vocês encontrarem, abrirem livros de matemática lá do quinto, sexto ano, encontrarem esse tipo, né, de números assim, é chamado de número misto, tá? Então, olha só, parte inteira grudada com uma parte que é fração. Só que a fração tem que ser o quê? Própria. Então, aqui é 1 inteiro, 2/3. 2 inteiro, parte inteira, parte fracionária. Parte inteira, parte fracionária. Parte inteira e parte fracionária. Tudo bem? Então, 1 inteiro, 2/3. 2 inteiros, 3/4. 5 inteiros, 1/2. 7 inteiros, 5/8. Então, o número misto ele é formado por uma parte inteira, uma parte que não é fração e uma outra parte que é fração. Bem junto, tá? E vamos falar também das frações aparentes. Gente, as frações aparentes, elas também são impróprias, mas só que ela tem ela tem um caso assim especial que você pode vou falar dela. Frações aparentes são aquelas cujo numerador é múltiplo do denominador. O númerozinho de baixo, gente, ele é múltiplo. O númerozinho de cima, né, é múltiplo do de baixo. Assim, professor, se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 9? Sim. 3, 6, 9. Os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9. Passou pelo 9? Passou. Então, o número de baixo tem que ser... O número de cima é múltiplo do número de baixo. 10 sobre 5. Se eu for de 5 em 5, vai passar pelo 10? Sim. 0, 5, 10. Passou, né? Então, o de cima é múltiplo do de baixo. O 4, o 20 sobre 4... O 20 é múltiplo de 4, sim. Se eu for de 4 em 4, vai passar pelo 20. 4, 8, 16, 20. Então, aqui, 100 sobre 25. Isso aqui é uma fração aparente? Sim. Se eu for de 25 em 25, vai passar pelo 100. 25, 50, 75, 100, tá? Então, nossos tipos de frações que eu estou te apresentando para vocês hoje são esses tipozinhos aqui, tá bom?
Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com conversão de fração imprópria para número misto e vice-versa, tá bom? Então, nós trabalhamos hoje com frações próprias, frações impróprias, número misto e frações aparentes, tá bom? Então, na próxima aula eu volto. Um abração, fique com Deus.